E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no dia 3 de março, um dia depois de ter acontecido aí a cerimônia do Oscar, e a gente teve notícias muito boas, muito positivas para o Brasil e para o mundo da arte também. Para o Brasil, acho que todo mundo já sabe, né? Tipo, Ainda Estou Aqui ganhou o melhor filme internacional, tá todo mundo celebrando, todo mundo comemorando isso, e eu achei demais mesmo. É um momento super histórico para o nosso cinema. Eu espero que isso alavanque um monte de coisas positivas para o nosso cinema e para a nossa indústria interna. E eu acho que é um holofote muito importante que o Brasil precisava, que essa história precisava. Mas está todo mundo falando disso. Eu queria trazer um outro ponto que eu acho que foi muito relevante na cerimônia de ontem. Para mim, uma das maiores surpresas positivas do Oscar foi, na verdade, o Oscar de melhor animação. E isso por vários motivos, tá? E um deles tem a ver até com uma certa meia-culpa que eu vou fazer nesse vídeo aqui. O filme que ganhou melhor animação foi um filme chamado Flow. E foi um filme que eu assisti o trailer na live, mas eu sinceramente eu não me interessei tanto. O visual não foi apelativo o suficiente pra mim e eu não cheguei nem a dar uma chance de assistir esse filme. Então eu queria fazer um meia-culpa, porque na verdade eu vi muitos críticos que eu confio falando super bem desse filme, como esse filme ele era uma surpresa positiva e que apesar das pessoas não acreditarem muito que ele poderia ganhar o melhor filme de animação, porque existe muito lobby ali da Disney e tal, era o filme favorito no coração desses críticos na hora de fazer a sua lista ali de melhores filmes de animação. Então eu já tava meio que entendendo que esse filme era diferente, que tinha alguma coisa a mais nele, e aí chegou essa cerimônia e, claro, né, comprovou que eu sou um completo imbecil e eu deveria ter dado uma chance para esse filme, principalmente porque esse filme não é apenas sobre a parte visual, mas também é muito mais sobre a história, né? E a história, infelizmente, só um trailer, um teaser ali não vai passar nada disso. Então, apesar de eu ter reclamado muito das pessoas, por exemplo, criticarem o visual do Shrek naquele último vídeo ali, eu fiz a mesma coisa no filme do Flow e acabei meio que dando uma desdenhada por causa do visual, porque não tinha me agradado muito, e aí eu acabei nem indo atrás, mesmo críticos que eu confio falando bem desse filme. Pô, e pra mim, depois, obviamente, do Brasil ter ganhado ali o prêmio de melhor filme internacional, a melhor coisa da noite foi o discurso do diretor desse filme. O diretor desse filme se chama Gintz Zilabods, eu não sei como é que fala o nome dele, mas o discurso foi mais ou menos assim, ó, vou abrir aspas pra ele. Ele começou o discurso falando: usei o Blender para fazer Flow. Putz, já começou aí, cara, já me pegou no coração. É um software aberto, livre e qualquer criança hoje em dia pode fazer um filme usando ele, apontou. Vai levar algum tempo para processar essa vitória. Não poderia ter feito isso sem a ajuda de todos aqui. Nossos companheiros na Letônia e de outros países, me sinto muito sortudo. E pô, ele ter começado o discurso dele falando sobre o Blender, um programa open source, gratuito, que qualquer pessoa pode baixar agora mesmo e colocar aí no computador, para mim foi extremamente marcante, muito importante, porque eu sou um fanboy de Blender, vocês sabem disso, eu sempre falo do nosso curso Blender Sem Frescura para artistas 2D, que eu pego para ensinar o Blender para quem não quer trabalhar no universo 3D, para quem quer usar o Blender só para poder auxiliar nas suas ilustrações. Eu sou muito entusiasta do Blender. Eu acho que o Blender tem o potencial absurdo de dominar mesmo essa parte da indústria. E Flow ter ganhado o Oscar, para mim, foi um indício muito forte de que isso está sendo apreciado cada vez mais. Filmes independentes, feitos por uma equipe mais reduzida, e que ousam contar histórias de formas diferentes, né? Saindo um pouco daquele padrão clássico da Pixar, Disney e tal, que a gente sabe como que vai ser a história, apesar do caos ser diferente, a história em si é a mesma, né? E isso até me faz lembrar, cara, sobre um corte que eu gosto muito do Tarantino, que eu assisto de vez em quando, que é ele falando sobre o tal cinema de Hollywood. Que o cinema de Hollywood, eu vou estar parafraseando de um jeito meio estranho aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. O cinema de Hollywood, atualmente, tem feito muitos filmes sobre causos, né? Sobre momentos. E meio que você sabe como o filme vai começar e como ele vai terminar. É sempre a mesma coisa, né? Diferente de você contar histórias diferentes. Contar histórias é algo muito mais profundo, é algo que se desdobra na sua frente como espectador e te faz, e te capta ali, né? Te fisga como espectador,
e capta o seu interesse em continuar querendo saber mais sobre essa história e querendo se aprofundar naquele universo. Então é uma coisa que eu acho fantástica e que provavelmente é o diferencial de Flow em relação aos outros filmes. É claro que tinham outros competidores muito bons, mas eu tô, obviamente, comparando principalmente com filmes da Pixar e Disney, tá? Sem contar na parte de orçamento. É óbvio que esses filmes são muito bem feitos, eu não tô aqui para criticar necessariamente os filmes da Pixar, eles são muito bem feitos, tem muitos artistas extremamente talentosos e capacitados para trabalhar nesses filmes, mas quanto maior o orçamento, menor o risco que essas empresas querem tomar. E risco, na verdade, é como se fosse um tiro no escuro, vai. É uma aposta numa possível história diferente. Voltando naquele pensamento do Tarantino, é como se eles quisessem sempre contar a mesma história com causos diferentes. É a mesma história se passando num lugar X, a mesma história se passando no lugar Y, sem quebrar essa fórmula e sem tentar buscar por algo novo, né? E pô, eu espero do fundo do meu coração que isso seja um indício de que as coisas vão mudar um pouco, vai dar uma chacoalhada nesse mercado e vai incentivar também muitas pessoas não só a conhecer o Blender, que é um programa extremamente potente e maravilhoso para fazer animações 3Ds e até coisas em 2D, mas também para criar suas próprias histórias, contar histórias diferentes, que é o que fez a gente se apaixonar por cinema para começo de conversa. Eu andava meio bodeado de cinema, eu andava meio bodeado de ficar pegando para assistir os filmes de lançamento e tal. Eu tinha perdido um pouco o meu interesse e a minha paixão por essa área, mas ultimamente eu tenho voltado a me interessar de novo por cinema, né? A querer assistir filmes diferentes e buscar por histórias novas, porque é isso que me apaixonou desde o começo. Então, a partir dessa minha reflexão, eu acho que é importante puxar a minha própria orelha, tá? Porque quando eu busco por histórias, eu não posso deixar esse meu preconceito, às vezes, por uma parte técnica ou uma parte de direção artística que eu torci um pouco o nariz. Eu não posso deixar isso me impedir de conhecer novas histórias e potenciais filmes maravilhosos que eu simplesmente estou deixando de assistir por um preconceito ou uma idiotice minha. Mas é isso, galera. Eu só queria trazer essa reflexão bem rápida. Eu achei demais a primeira citação dele ser no Blender. Até se você abrir agora, blender.org, você vai ver na página principal o Blender elogiando ali, né, e parabenizando a vitória de Flow, e isso vai ser muito importante, pô. Pô, eu tenho certeza que a comunidade inteira do Blender tá, assim, super feliz com essa conquista, e a gente sente, mesmo eu não tendo trabalhado naquele filme, mesmo eu não tendo feito nada pra esse filme, nem assistido, de certa forma eu fiquei muito feliz porque eu me vi de alguma forma fazendo parte dessa conquista, mesmo que um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Simplesmente porque a gente tá aqui divulgando a palavra do Blender, né? A gente tá aqui como fanboy, falando sobre a importância desse software nessa indústria, tornando acessível uma ferramenta poderosa para que, por exemplo, o Autodesk não domine completamente o mercado e vire um monopólio, por exemplo, né? Como a gente sabe que acontece. Mas enfim, galera, o que vocês acharam desse Oscar? Eu tentei falar outras coisas, além do Ainda Estou Aqui, que é um filmaço também, gostei muito, fiquei muito feliz pela vitória, mas essa em particular do Flow me emocionou muito. A gente estava aqui em casa assistindo essa premiação como se fosse final de Copa do Mundo, realmente foi muito divertido, foi muito bom, e eu fiquei muito feliz e realizado com essas conquistas bem específicas que preencheram um pouquinho meu coração no meio de tanta bagunça, assim. Eu acho que é um filme e uma mensagem que passa para nós artistas de que a gente pode criar mundos incríveis e ser reconhecido por isso, quem sabe, no futuro. E fazendo com que pessoas se emocionem com o que a gente tem para contar. É isso, desculpa o vídeo meio improvisado aqui, eu tô meio de qualquer jeito, mas eu queria muito compartilhar esses pensamentos com vocês, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.